Olá, turma, espero que todos estejam bem. A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Na semana passada, a gente começou a falar sobre a relação entre o teatro e a arquitetura. Mostrei para vocês alguns tipos de teatro, né? A gente viu alguns tipos de palco, principalmente, como isso foi evoluindo e modificando, né? Desde os tempos lá da Grécia Antiga, quando o teatro surgiu. A gente falou, né, que o teatro, né, o termo teatro, em grego, se referia ao espaço arquitetônico, né, à arquitetura do teatro, e não às peças, e não à representação, né. As pessoas, quando falavam fazer teatro, não era fazer uma peça de teatro, era fazer o teatro, fazer literalmente o edifício, né, a construção do teatro. A gente viu, né, ali como surgiu ali o teatro de arena, falamos um pouco sobre como isso foi se modificando, chegando em Roma com o Coliseu, né, que teve aquela modificação de ser algo mais focado até para questões mais esportivas, como as batalhas de gladiadores. E vimos, né, mais algumas imagens ali do teatro de arena, que também é algo que ainda é feito, né, a gente chama de concha acústica. Mostrei para vocês que tem uma na UERJ. Essa daqui que a gente está vendo é a da Grécia, né, que fica em Atenas, que é um dos principais, né, que a gente tem ainda até hoje. Mas que nós vimos, né, que ainda é um formato de construção teatral, né, de apresentações, que ainda é muito feito, muito utilizado, né, por conta da sua estrutura, né, que foi criada lá pelos gregos, favorece muito a questão da acústica. Por isso que é um tipo de construção que é bom para apresentações teatrais, de música, etc. Bom, hoje nós vamos falar especificamente sobre alguns teatros importantes pelo mundo. A gente vai falar um pouco sobre, vou dar alguns exemplos para vocês. Para a gente começar, eu trago aqui não é um teatro específico, mas é uma região da cidade de Nova York, né, uma rua na cidade de Nova York, que é a Broadway. É um nome, né, que é comum quando a gente está falando sobre teatro, porque é um lugar importante. É uma rua onde estão os principais teatros de Nova York, que é um centro importante, né? A cidade de Nova York é um centro cultural muito importante, especialmente também para o universo do teatro, por conta principalmente ali dessa rua, né, que é onde ficam ali os maiores e os principais teatros. Tem outros ali por perto, né, que a gente chama de Off-Broadway, são chamados de Off-Broadway, ou seja, são os que estão fora da Broadway, mas ali na Broadway são os principais, né, os maiores, onde ficam as maiores produções, né. Então, quando uma produção teatral começa a fazer muito sucesso, ela chega, ela é transferida para um teatro desses maiores que fica ali na Broadway. E é conhecido também por ser o lugar ali, o centro importante das produções de teatro musical. Então, as principais produções de teatro musical, elas são geralmente apresentadas ali, nesses teatros da Broadway, ali no centro de Nova York. São musicais que são peças, né, produções que acabam ganhando uma projeção muito grande, mundialmente falando, e ganham versões aí em outros países, inclusive no Brasil também, né? Muitas peças que são apresentadas na Broadway fazem um sucesso tamanho que chegam a outros países, ganham outras versões e ganham, inclusive aqui no Brasil também, há esse hábito, principalmente nos teatros de São Paulo. Em São Paulo, principalmente, que a gente tem ali essa questão do teatro, né? Principalmente entre Rio e São Paulo, mas São Paulo eu diria que é o centro principal no Brasil para esse tipo de produção, né? Outras produções, outros tipos de teatro mais populares e que são mais regionais também, aí já é mais espalhado, né, pelo país. Agora, um dos prédios, né, um dos primeiros prédios que a gente vai ver, né, porque até então a gente falou ali de uma região, né, de uma rua, um dos primeiros prédios que a gente vai ver é o Teatro Colón, que fica em Buenos Aires, na Argentina, que é o principal casa de ópera, né, da Argentina. Ele foi inaugurado em 1857 e foi relançado em 1908. A gente vai ver que isso é comum. Às vezes acontece do teatro ter um declínio, como está escrito aqui, né? Que esse aqui teve um declínio e depois
ele foi elaborado planos, né, para sua recuperação, ou seja, né, ele era muito cotado, as pessoas iam muito nesse teatro, pessoas importantes se apresentavam lá, e aí, por algum motivo, com o passar do tempo, acabou parando de receber essas pessoas, esses nomes importantes, né, esses artistas importantes. Então, houve esse declínio aí, mas depois ele se recupera. Acontece também muitas vezes de ter restauração, então por isso que muitas vezes os teatros são reinaugurados por conta de uma necessidade ali de fazer uma restauração no prédio. Outro exemplo é a Ópera de Paris, né, que fica na França, que é uma instituição musical, né, um especial de apresentações de óperas. A gente vai ter 2 edifícios. De um lado, a gente tem o Palácio da Ópera, que também é conhecido como Antiga Ópera, ou Palácio Garnier. Palácio Garnier porque é uma homenagem a Charles Garnier, que foi o arquiteto que projetou, né, fez o projeto, né, da Ópera de Paris. Do outro lado, a gente tem o Palácio Ópera da Bastilha, que foi lançado em 1989. Então, a ópera antiga é de 1875. E do outro lado, né, eles fizeram um outro prédio em 1989. Então, aí, né, final da década de 80, eles relançaram ali, né, esse complexo porque criaram mais um prédio. Mas como fica ali do lado, né, ali perto, no mesmo complexo, né, na mesma área, eles formam ali como se fosse uma única instituição, né? São 2 prédios, mas uma única instituição. Vindo para o Brasil, né, nós temos o Teatro Municipal de São Paulo. Teatro Municipal, né, é um nome comum, né? A gente vai ter ali em municípios importantes, a gente tem geralmente um teatro, né, que é do município, o Teatro Municipal. E em São Paulo, a gente vai ter o Teatro Municipal de São Paulo, né, que foi inaugurado em 1911 com a ópera Hamlet. Em 1951, o teatro sofreu uma radical modernização. Então, como eu falei, né, é comum a gente ter restaurações e novas obras sendo feitas nesses teatros muito antigos. No caso do Teatro Municipal de São Paulo, foi uma modernização. Então, eles fizeram ali uma obra, não necessariamente para restaurar, mas para deixar mais moderno, para melhorar a área. Então, eles fizeram obras para aumentar os pavimentos, né? Criaram novos pavimentos na área dos camarins e aumentaram a capacidade de acomodação do teatro. Então, eles fizeram uma obra ali na parte interior do teatro que modificaram onde ficavam os camarotes, os assentos, para poder ter uma capacidade maior e ter mais, ter, né, uma capacidade para receber um público maior. No Rio de Janeiro, a gente também tem um teatro municipal, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que é uma das principais instituições culturais do país. Uma questão interessante sobre o prédio é que quando ele foi construído, né, quando ele estava sendo projetado, houve uma campanha, né, uma concorrência ali pública em que pessoas, né, que faziam projetos arquitetônicos poderiam enviar os seus projetos para participar dessa campanha, participar ali dessa concorrência para fazer o prédio do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Eles escolheram 2 projetos, né, que ficaram em primeiro lugar, um que era o Isadora e o outro que era o Áquila, sendo que um desses, né, que era o Áquila, ele era, na verdade, de autoria do filho do prefeito, Francisco Pereira Passos, que foi reformador ali do centro do Rio de Janeiro. No final das contas, eles decidiram, então, juntar o projeto Isadora com o projeto Áquila e fazer ali uma junção dos 2 projetos para fazer a construção, né, do teatro, do prédio em si. Então, eles uniram ali, né, mesclaram o projeto Áquila com o projeto Isadora e fizeram a construção do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Eu trouxe também para vocês 2 exemplos de teatros
na nossa cidade, em Niterói. A gente tem o Teatro Municipal João Caetano, que fica no centro de Niterói, é aquele que fica ali perto do Plaza, de frente para o Plaza, né? E é um teatro que, uma questão importante, né, é que ele passou ali por uma das mais profundas restaurações que se tem notícia, assim, né, que se sabe que algum patrimônio cultural brasileiro tenha sofrido. Então ele foi, assim, um teatro que sofreu uma restauração muito profunda, né, que foi praticamente totalmente refeito. Mas os arquitetos ali que estavam responsáveis, eles respeitaram e conservaram, né, o projeto original, quando eles fizeram essa restauração. Então, houve ali, né, uma equipe de detalhistas, de restauradores ali, que tomaram muito cuidado para fazer uma restauração respeitando o projeto original. Ele é um prédio menor, né, comparado ao Teatro do Rio de Janeiro e ao Teatro de São Paulo, é um prédio bem menor, mas ainda assim é muito importante culturalmente para a nossa cidade e recebe ali, né, muitas apresentações importantes também. Também em Niterói nós temos o Teatro Popular Oscar Niemeyer. E uma questão importante, né, é que é um teatro ali plural, porque ele um espaço cultural, na verdade, né? A programação do teatro, ele vai receber ali apresentações de teatro, de música, vai fazer exposições de fotografia, pintura também. Então, em um mesmo lugar, ele vai reunir ali um centro cultural, né? Que envolve várias linguagens da arte. Além também de ser um espaço aberto, que é muito utilizado ali para as pessoas passearem, visitarem, fazerem ali, algumas pessoas fazem atividade física, levam as crianças para andar de skate, é um espaço aberto, assim, que é utilizado ali normalmente como um espaço de convivência também. Tem essa possibilidade também, né? E ele faz parte do projeto do Oscar Niemeyer, que se chama Caminho Niemeyer, que é o segundo projeto de arquitetura maior, é o segundo maior projeto de arquitetura feito pelo Oscar Niemeyer. O Oscar Niemeyer é o arquiteto que projetou a cidade de Brasília. Então, o primeiro maior projeto do Niemeyer é a cidade de Brasília, e o segundo é o Caminho Niemeyer, que fica aqui em Niterói, que envolve ali o MAC, o Teatro Popular, a estação de Charitas também, das barcas. Então foi um conjunto ali, né, de vários espaços arquitetônicos que ligam o centro de Niterói à zona sul de Niterói. E tem essa importância, né, de ser ali um projeto feito por um arquiteto tão mundialmente conhecido e importante da história da arte, né, e arquitetura brasileira. Bom, por hoje eu vou encerrando por aqui. Na semana que vem a gente dá continuidade ao nosso conteúdo. Se vocês tiverem alguma dúvida ou algum comentário, alguma questão sobre a matéria, né, ou sobre os trabalhos também, podem entrar em contato comigo. A gente se fala, então, lá pelo aplicativo, né? E a gente se vê na próxima aula.